A pessoa que escreve bem, às vezes ela acha que porque ela não fala bem em público, ela não serve para pregar. Tu entende? E isso tranca e trava. Não, mas para aí, pregador é aquele que sobe no púlpito, pega o microfone e sai falando e não tem vergonha nenhuma. E a igreja recebe, a igreja interage, a igreja se alimenta. Eu esqueço que tem que falar. Porque é aquela questão do improviso, tu tem pessoas te olhando, te observando, é diferente, né? Às vezes, tu tá ali na frente de uma tela de computador escrevendo, ou na frente de um papel com uma caneta na mão. É tu e Deus, né? Ali tem outras pessoas. Então, assim, são habilidades diferentes. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Lennon. E eu, Alexandra Trintin. E seja muito bem-vindo ao nosso podcast, onde aqui a gente traz conteúdo para pregadores todas as semanas. E hoje a gente vai falar sobre aquela pessoa que é cristã, tem facilidade de escrever, porém tem vergonha de falar em público. Será que ela pode levar o evangelho através das escritas? Ah, com certeza. A pessoa, ela pode pregar a palavra de formas diferentes, né? O grande problema é que a gente consegue categorizar a pregação como se fosse só oral, né? Cultura. Porque culturalmente a gente fala que pregação é no púlpito, é numa igreja, né? Então a gente tem a dificuldade de tirar das paredes da igreja a pregação. Embora a palavra pregação, ela quer dizer anunciar, proclamar, né? Mas esse anúncio, essa proclamação, ela pode ocorrer de diferentes formas, tá? Então, assim, quando a gente entende que pregação não necessariamente é só oral, a gente consegue daí vasculhar um pouquinho quais as outras opções que nós temos para levar o evangelho. Sim. E a escrita é uma delas. Porque se a gente for parar para ver, a linguagem, né, a comunicação, ela pode ser verbal ou não verbal. Quando a gente fala em comunicação verbal, a gente inclui a escrita. Tá? A gente pode ter uma comunicação oral ou escrita, certo? Entendi. Verbal não quer dizer falar. Não, né? verbal não é sinônimo de falada, né? O verbal não é sinônimo de uma fala oral, é sinônimo de uso de palavras. Então, esse uso de palavras, ele pode ser de forma falada, oral, ele pode ser de forma escrita. Sim. Tá? E quando a gente diz, por exemplo, uma forma não verbal, aí foge das palavras, entra no campo da imagem. Desenhos, figuras, roupa, a nossa roupa prega, né? A cor da roupa, o corte do cabelo, atitudes. Então tem outras formas, a postura do pregador, né? Então tem outras variantes aí que tu pode pregar por meio da imagem, né? Então, assim, são diversas formas que a gente pode usar e adotar na nossa estratégia de comunicação. Aí você pega lá uma pessoa que ela tem dificuldade de falar em público, ela é tímida, mas ela escreve muito bem. Ela consegue se expressar bem por meio da escrita, por meio do papel. Aí é que nem a pergunta fez, pode ou não? Claro que pode. Porque assim, ela vai estar acessando vidas com um tipo de suporte diferente. Tá? Não pelo ouvido, mas pelo modo visual. Né? Porque quando a gente lê visualmente. Sim. Agora, se é uma pregação oral, eu estou atingindo as pessoas por meio do ouvido. É como se a pessoa que escreve bem, mas não prega em público, ela pudesse pregar por meio da escrita, ela vai acessar as pessoas por um outro sentido, que é por meio da visão. Tá? Então, são formas de pregar, com certeza. Sim. Tá, e no caso ali a gente começou dizendo a pessoa que tem facilidade para escrever, né? O que seria essa facilidade? Comparando a uma pessoa que tem facilidade para pregar, isso? Sim, sim. Não necessariamente quem tem facilidade de falar tem habilidade para escrever. Tá? E não necessariamente... O que eu falei de errado? Não, tô pensando. Eu fiquei pensando, será que eu falei alguma palavra? Então, não necessariamente quem tem essa facilidade de escrita consegue falar em público.
São coisas diferentes, né? Então, na linguística, a gente chama de retórica e oratória. Tá? Que, com o tempo, acabou se confundindo, porque a palavra retórica, no grego, quando foi traduzida pela igreja, ela traduziu como oratória, e não era oratória. São coisas diferentes, né? Aristóteles, quando ele fala sobre a retórica e sobre a oratória, ele distingue, são coisas diferentes. Uma boa pessoa que escreve, não necessariamente ele é bom falando em público. E também quem fala em público não necessariamente escreve bem. São habilidades diferentes. Sim, sim. Até porque falar, né, vamos dizer assim, é ao vivo, né? Tu tá falando já diretamente. É mais espontâneo. Isso. E tu tem que ter, vamos dizer assim, um processamento mais rápido das informações, né? Porque tu tá falando, às vezes tu tem que explicar algo melhor, tu tem que catar as palavras dentro da cabeça e continuar a fala, né? E é na hora. Enfim, já quando tu escreve é diferente. Escrever, tu demora mais tempo, né? Esse vamos dizer assim, um aspecto negativo. Demora mais tempo, mas tu tem mais tempo para processar a informação, achar as palavras para te passar a ideia que tu precisa passar. A tendência é ficar mais perfeita, Sim, né? sim. Porque tu tem tempo de reeditar, de mexer, de apagar, de escrever de novo, né? Na fala não tem isso, né? Pois é. Para te ver que são outras habilidades. Embora o eixo seja o mesmo, é a capacidade de tornar claro uma mensagem. Sim, porque se a pessoa tem uma habilidade para desenvolver um raciocínio, né, para escrever, se ela conseguir falar em público, né, que é essa questão de achar as palavras de forma mais rápida, ela vai ser uma boa pregadora também, porque ela vai conseguir passar a mesma linha, né, da escrita, ela vai conseguir falar na pregação mesmo. É porque ela já tem habilidade de organização de ideias, né? O que é escrever bem? Escrever bem não é sinônimo de seguir todas as regras gramaticais. Sim. Até porque quem tem muito essa coisa da regra, às vezes encontra dificuldade em deixar a criatividade tomar conta. Porque tu vai e começa a escrever, não, peraí, a vírgula não é aqui. Não, mas essa frase ficou redundante. E aí tu fica preso na técnica da gramática e às vezes tu não escreve, né? Acontece isso com a gente. Mas a pessoa que ela tem a facilidade para escrever, ela consegue colocar no papel as ideias de uma forma linear, de uma forma lógica, clara, e de forma que as pessoas que quando leem, elas sentem interesse em ler aquilo. Entendi. Eu ia te perguntar isso. Então, a pessoa que escreve bem é aquela que se faz entender. Se faz entender. Claro que daí muda os estágios, né, da escrita, vamos dizer, né? Tem a pessoa que escreve bem, consegue botar as ideias no papel, mas às vezes tem problemas de ortografia, problema de concordância, mas isso é outra área, né? Não no campo das ideias, da lógica, tá? E na pregação é a mesma coisa. Às vezes o pregador, ele fala bem, mas não necessariamente ele tem um português muito culto, muito padrão. Às vezes ele dá umas rateadas, né? No plural. No plural, come uma palavra ou diz alguma meio trocada, mas isso não afeta o conteúdo. Sim. São coisas diferentes, né? Então, assim, conforme tu vai amadurecendo e desenvolvendo a tua capacidade de fala ou escrita, tu vai aperfeiçoando, aí tu vai aumentando o nível, né? E a pessoa que escreve bem, ela já tem essa base muito feita, que é colocar linearmente as ideias. Então, o que essa pessoa ela precisa desenvolver apenas? É a questão de falar em público. A postura, a espontaneidade, que não é típico de alguém que escreve bem, às vezes, né? Que nem tu falou ali. A pessoa escreve bem, mas ela tem aquele tempo de processar, de pensar, repensar. Não, mas eu vou trocar isso daqui, vou mexer lá. Então, ela tem isso. E a fala, ela é espontânea, ela é na hora, ao vivo. Não tem como mudar. Dizer, para um pouquinho, gente, né? Eu falei uma palavra errada, vou mudar a frase. Não existe isso. Então, às vezes, para a pessoa que tem um perfil mais tímido, né, mais introspectivo, talvez ela sinta insegurança de falar em público, mas não que ela não tenha competência de dizer claramente o que está aqui na cabeça dela. Sim, agora que falando, fiquei pensando. As pessoas, então, que têm essa dificuldade de falar em público são as pessoas que não conseguem trabalhar sob pressão. Possivelmente, né? Sim. Tem um perfil muito planejador, um perfil muito introspectivo. Ela precisa do tempo dela para pensar, para fazer, para executar. Eu me enquadro perfeitamente nisso. Né? Tipo,
as pregações eu tenho que ter as palavras de virada de chave, né? Eu preciso pensar bem, refletir bastante no que eu falar, porque eu não consigo criar na hora. Claro, às vezes sai alguma ideia, tipo, eu vejo que eu não estava explicando algo direito, eu tento achar algum exemplo na hora, até sai. Mas a ideia principal, tudo, a parte mais importante da pregação, não, eu tenho que pensar, eu tenho que pregar para mim mesmo antes da pregação, porque eu não consigo ser espontâneo na hora. Né? Justamente esse problema de trabalhar sob pressão. Então pra te ver que tu é uma pessoa que quando tu prega, tu segue uma linha muito lógica, muito organizada. E se eu não tenho a linha, eu me perco. Mas é de ti isso, né? Sim. Agora, qual que seria a habilidade que tu precisaria trabalhar no momento que tu for falar em público? É essa questão da espontaneidade, de rapidez, né? Tipo, eu tenho que ser rápido, eu não posso pensar muito, eu não tenho tempo de processar nada aqui, né? Então, mas isso é uma questão de perfil, uma questão de habilidade que se adquire, tá? A questão da oratória, ela se adquire, gente. A oratória, ela é adquirida, tá? Tem várias histórias, pessoas de grandes oradores que desenvolveram, pessoas que eram gagas, que desenvolveram e se tornaram bons oradores. Então, assim, a pessoa que escreve bem, que tem essa habilidade de colocar no papel, ela pode inicialmente pregar o evangelho por meio desse suporte escrito. Sim. Vamos dizer, não, mas tá, tudo bem, mas eu nunca quero falar em público, tudo bem. Mas é uma pessoa que ela quer desenvolver mais a habilidade dela de colocar as ideias no papel. Tanto para os oradores que falam em público, quanto para aqueles que trabalham com a retórica que é escrita, a técnica é a mesma. Entende? A técnica de organização de ideias é a mesma. Organizar a informação é a mesma. Bom, que nem no curso que a gente costuma dar, né? O que acontece? A gente trabalha vários módulos e nesses módulos a gente desenvolve a questão técnica, de organização, de estrutura, recursos que o pregador tem à disposição, etc, etc. No entanto, esses recursos, eles tanto servem para quem escreve quanto para quem fala. A diferença é que tem um módulo, né, que prevê essa questão da postura da oratória. Linguagem corporal, fala, tom de voz, ritmo. Aí entra essas habilidades e ajudando nessa parte aí de como se desprender mais, né, de como se soltar. Porque às vezes a pessoa ela fala bem, mas ela fica presa. Então são habilidades diferentes. Mas em termos de organização de ideias é a mesma coisa. Sim. Então, a pessoa que escreve, ela pode sim anunciar o evangelho por meio da escrita, né? É uma forma também. É uma das formas, porque quando a gente para pensar em estratégia de comunicação, isso se refere ao como eu vou pregar, né? E ele é tão importante quanto o que, por quê, para quem eu vou pregar. O como vou pregar, ele também é importante. Porque vamos supor que eu decida que a minha pregação, a minha forma de levar o reino de Deus vai ser por meio da escrita. Então eu vou buscar aperfeiçoar a escrita, escrever melhor, procurar ideias. Eu vou também, por exemplo, explorar os tipos de suporte que eu vou poder usar. Livro físico, e-book, plataformas de blog. Daqui a pouco eu coloco lá uma imagem num card do Instagram ou do Facebook com uma legenda escrita, trazendo uma mensagem, uma reflexão. Isso é muito comum, né? A gente vê que tem muitas pessoas que pregam o evangelho assim hoje. E tem muitos seguidores. Por quê? Porque as pessoas se alimentam daquela palavra, às vezes até diariamente, né? Então é uma forma, sim, de pregar o evangelho. O melhor exemplo para isso é livro, né? Livro? Pregações Claro. através de livro. Acho que é o que mais tem impacto para as pessoas, né? Não vou dizer assim, na pregação escrita, porque também o livro ele tem aquela questão mais do ensino também, né? Seria, se comparado a uma pregação, seria mais uma pregação de ensino, onde que a pessoa fala como experiência, o comportamento, e como ela melhorou, como ela mudou, enfim, né? Ou até trazendo algo mais específico, né? Tipo, explicando algumas coisas mais complexas de entender da Bíblia, no caso, né? Então, o livro eu acho que é o melhor exemplo, né, para isso. Né? Sim, o livro ele é fantástico como exemplo porque, que nem tu disse, ele pode ser devocional, ele pode ser de testemunho, ele pode trazer ensino, né? Claro que ensino entra numa outra categoria que não é pregação, mas existem livros que trazem mensagens muito profundas que ensina também, que isso a gente entende, pregação boa é aquela que também informa, né? Então, livros que impactaram gerações.
Sim. Tem livros na literatura evangélica, religiosa, que impactaram gerações. E se tu for ver também, por exemplo, fizeram uma pesquisa sobre a leitura no Brasil, e sempre, em todos os anos que essa pesquisa é feita, desse retrato, eles dizem que a Bíblia é o livro mais lido, e seguido da Bíblia, o livro mais lido no Brasil é um livro de alguma vertente religiosa cristã, evangélica de preferência. Tá? Então, todos os livros que ficaram em segundo lugar dos mais lidos no ano no Brasil são livros religiosos. Sim. Então, tem um impacto, uma repercussão muito grande que hoje não é explorado. Tá? Essa questão da edição de livros, literatura cristã, ela ainda não é explorada como ela poderia ser explorada no Brasil. Então, tem muita adesão, vamos dizer assim. Tem muita gente que acaba indo para esse lado para se alimentar, né? Sim. E sem falar que, por exemplo, como que a gente tem acesso hoje às pregações dos príncipes de pregadores, os antigos, né? Nós temos nomes gigantescos na história de homens que eram exímios pregadores, pregadores cheios do poder de Deus, cheios da unção, cheios da sabedoria, que antes de pregar oralmente, eles faziam o quê? Escreviam os sermões. Tá? Então eles escreviam, e hoje por meio desse escrito a gente tem acesso às pregações que eles tinham. E naquela época não existia internet, né? Vamos combinar. Como que a pregação, vamos dizer, do Leno chegaria em outro país, em outro estado, em outra cidade? Por meio da escrita. Então era uma forma de anunciar a mensagem também por meio do escrito. Então acho que quem está nos ouvindo, que tem essa habilidade de escrever, invista nisso, né? Faça isso, crie um blog no teu próprio perfil, coloque as tuas reflexões, não tenha medo da linguagem, do português, se vai estar certo, se vai estar errado, isso a gente vai aprendendo com o tempo, né? Vai sendo aperfeiçoado, né? Claro, se puder buscar aperfeiçoamento dessa habilidade, beleza, vai só ajudar e agregar, mas isso não pode ser impeditivo de começar. De começar, exatamente. Lança isso e vê se isso vai surgir resultado, né? Porque também, se você é uma pessoa que pesquisa coisa na internet, né? E a gente pesquisa há bastante tempo para resolver problemas, é notório que há 10 anos atrás, quando a gente procurava algo, a gente achava essa solução escrita em algum fórum, né? Tipo, eu pesquisava, por exemplo, coisa de tecnologia, como consertar alguma coisa do computador. Se tu ia pesquisar isso, era escrito, né? Nos últimos anos é vídeo. Vídeo. Ou seja, as plataformas foram se modelando para vídeo. Então, assim, porque existe essa demanda. Hoje é muito mais fácil tu ver um vídeo do que tu ler um texto. Mas ainda também tem um público que lê o texto. Tem usuários para isso ainda, né? Sim, então, que nem tu disse, os pregadores, né, antigos, hoje a gente tem acesso à pregação deles escrita. Mas e os pregadores atuais, no futuro, como é que eles serão lembrados? Eu acho que não serão escritos, acho que serão através de vídeos. De vídeos. Olha o vídeo desse pregador lá de 2020, por exemplo. Mas aí, para ele ter um vídeo, ele tem que ter essa inclinação para oratória. Sim, sim. E aí que tá o problema, né? A pessoa que escreve bem, às vezes ela acha que porque ela não fala bem em público, ela não serve para pregar. Tu entende? E isso tranca e trava. Não, mas para aí, pregador é aquele que sobe no púlpito, pega o microfone e sai falando e não tem vergonha nenhuma. E a igreja recebe, a igreja interage, a igreja se alimenta. Eu esqueço que tem que falar. Porque é aquela questão do improviso, tu tem pessoas te olhando, te observando, é diferente, né? Às vezes, tu tá ali na frente de uma tela de computador escrevendo, ou na frente de um papel com uma caneta na mão. É tu e Deus, né? Ali tem outras pessoas. Então, assim, são habilidades diferentes, mas isso não pode ser impeditivo, né? E tipo assim, eu particularmente, quando tenho um assunto para pesquisar, eu pesquiso a escrita. Quando eu não tenho tempo de estudar, eu coloco um vídeo e vou escutando enquanto vou fazendo outra coisa, né? Mas eu não sou parâmetro, né? Eu tenho 38 anos, então a minha geração, né, é mais antiga, ainda um pouco apegada a essa questão, né, do texto escrito. Pode ser que uma pessoa de 20 anos não tenha esse tipo de dinâmica, para ela seja vídeo, que nem tu falou, né? Mas nada é impeditivo. Por exemplo, também tem pessoas que pregam que têm desejo de escrever um livro. Sim, sim.
né? Antigamente, eu me lembro que os pregadores ficavam nas portas das igrejas vendendo DVD de pregação. Né? Lembra que eles vendiam DVD de pregação? E a gente comprava e achava o máximo ter a pregação daquela pessoa que a gente gostou de ouvir pregar, né? Teve tempo que foi livros, dependendo do segmento religioso, os pregadores vendem livros, né? Como forma de sustento lá do ministério deles. Então são pessoas que produziram conteúdo para a igreja e elas têm livros para vender. Isso é outra questão também, que às vezes a pessoa ela fica limitada e ela acha que ela não é ninguém para escrever um livro, né? Porque antigamente existia uma modalidade em que as editoras levavam muito tempo para observar o que tu mandava, o manuscrito, né, a original, e às vezes a resposta era um não, que tu não te encaixava no perfil da editora. E aquilo acabava frustrando. Por quê? Uma pessoa para escrever um livro leva muito tempo, minha gente. Ela passa pensando, escrevendo, leva muitas horas. Então isso acabaria desmotivando. Mas hoje existem formas de autopublicação, que tu não precisa de editora, tu não precisa de intervenção de ninguém, tá? E até é estranho dizer isso porque a gente tem uma editora, que a gente faz esse tipo de trabalho. Só que assim, eu sei que tem pessoas que não têm condições de pagar uma editora para editar o seu livro. Mas ela tem hoje recursos na internet de fazer uma autopublicação. Sim, sim. Né? E esse livro que ela talvez seja autopublicado, ela pode fazer um bom trabalho e ganhar muitas almas com ele. Talvez não vai ter aquela digital técnica de uma boa correção, de uma boa edição de imagem, de diagramação. Talvez não tenha isso, mas isso não pode ser impeditivo para começar. Sim, sim. A pessoa tem que escrever, ela tem que fazer. Se ela tem essa inclinação, ela tem que publicar essa inclinação. Eu conheço pessoas que têm textos maravilhosos escritos, mas nunca colocaram na internet. Tá lá numa gaveta. Essa questão da vergonha, às vezes, né? De mostrar aquilo que pensa, aquilo que fala. Né? Porque se tu mostra o que pensa, às vezes tu pode ser julgado, né? Tanto pro bem quanto pro mal. Então, assim, fica a dica. Se você tem essa tendência de escrever, gosta, publica, gente, né? Seja por uma autopublicação, procure uma editora, ou publique nas suas redes sociais. Crie um blog. Tem blog barato hoje que tu não paga nada. Tem uns que tu nem paga. Não precisa nem blog. É o próprio Facebook, Instagram. Né? Posta coloca lá uma foto e o texto embaixo. Já e interessante que até a foto prega, gente. É um tipo de linguagem que é a não verbal, que é por meio da imagem, que ela prega por si só às vezes. Sim. Às vezes eu vejo pessoas que postam um card, né, uma fotinho lá, com uma mensagem lindíssima, que tu ao olhar para aquela foto, tu fica meditando no poder de Deus ou no amor de Deus, tu medita na palavra o dia inteiro, só em ter visto aquela imagem. Então, daqui a pouco, também quem nos escuta é uma pessoa que tem habilidade para desenhar, para criar arte, né? Investe nisso, faz isso, coloca essa tua veia artística nisso, prega o evangelho por meio da imagem, por meio da figura, né? Por meio da pintura, né? Porque é imagem, né? Por meio de algum desenho. Então, assim, não dá para limitar a pregação do evangelho à oralidade do púlpito. Né? Não dá. Sim, é uma cultura. É uma cultura. No caso ali que eu tava falando era do onde tá teu público, né? Tipo, tem público que, por exemplo, que nem esses dias a gente fez um podcast sobre isso, né? A pessoa identificar qual é o tipo de mensagem e tal. E tem que ver se o teu público é um público que lê. Então, assim, se não é um público que lê, então é interessante tu desenvolver a habilidade de conseguir falar em público, né? Mas daqui a pouco, o teu público é um público que não lê, mas ele olha coisas rápidas na internet. Então, daqui a pouco a tua habilidade vai ser fazer textos curtos para essas postagens no Facebook, por exemplo, que a gente falou. Né? Porque assim, a gente sempre fala que a pessoa ela tem que ficar no centro assim, na questão da empatia, tu tem que te colocar no lugar dela, tu tem que saber como é que ela vai te entender. Então se a pessoa não tá lá para ler, então também não adianta muito escrever. Não adianta escrever, né? Mas pode ser, neste caso pode ser a escrita pode ser um baita pontapé inicial, vamos dizer assim,
né? E na escrita também tem outros recursos, textos mais curtos, redes sociais, né? Até, por exemplo, chamadas para culto, né? Tipo, vai lá e escreve, por exemplo, o resumo do culto que a igreja gravou, fez a live. Pô, já chama atenção. Então, chama atenção. Tem que ter que tudo é aceito para a obra, né? Tipo, o desenho, que tu disse, né? No caso, cantar, tudo. Exatamente. Tem um estilo que eu não me lembro o nome, mas tu coloca imagens, isso são vídeos da internet. E aparecem as imagens, né, os desenhos, e uma voz narrando atrás, explicando alguma coisa. Eu não me lembro o nome do programa que se usa para fazer isso. Então, por exemplo, quem é tímido, que não quer falar em público, não quer ter o rosto gravado, né? Mas ele pode ler. Ele escreve o roteiro, ele grava o roteiro. Talvez se ele não quer que seja na voz dele, não precisa, pode ser outra pessoa que não tenha vergonha, né? Pede alguém para a família gravar, mas o teu texto, o teu roteiro é teu. E coloca aí nessa imagem, nessa arte. Eu me esqueci o nome do vídeo, mas é um vídeo muito interessante. Tem as imagens, né? E aquela vozinha narrando atrás. Então são N possibilidades que não dá para barrar a pessoa que tem habilidade para escrever. Agora tu falou, eu até fiquei pensando, entre a escrita, né? E a pregação ao vivo, eu acho que entre os dois fica o vídeo. Né? Porque é uma coisa que tu pode fazer, parar, refazer, entende? Fica entre os dois, porque tu já começa a ter aquela começa interação. A desenvolver. Então daqui a pouco você tem vergonha de pregar na igreja, começa a gravar vídeo de tu pregando. Treinando. Né? Não quer postar, espera. Faz 10 vídeos e posta um pelo menos. Vai, entendeu? treina. Vídeos curtos, principalmente. Manda no né? WhatsApp pra alguém da família, pro marido, pra esposa, pro filho. Dá uma olhada, tu entendeu, não entendeu, né? Sim. Até quando a gente começou a gravar o podcast eu fiz isso, lembra? Eu tive que fazer, eu botei o objetivo de fazer um vídeo por dia e enviar pra Emily, né? E tipo, foi ali que eu fui perdendo a vergonha, né? Depois, né, claro, ainda é um pouco envergonhado, mas aquilo ali foi o pontapé inicial, o fato de eu ligar a câmera e já sair falando com a câmera, isso aí já começou a me ajudar. E foi assim, uma atitude, um pequeno passo que eu dei, entendeu? Então assim, às vezes é esse empurrão que a gente precisa. Né? Pra te ver que tu é da geração que tinha essa ajuda, né, do celular. Eu não sei se tu lembra, mas a Mana aqui, quando começou a treinar pra falar, a Mana falava pras galinhas e pros cachorros. Eu ficava lá no escritório do pai, lembra? E às vezes estavam os cachorros tudo assim parados e eu explicando a aula, né? Tava estudando para ser professora. O celular não tava nem perto de ser um recurso, né? Não era recurso, eram as galinhas. E uma vez eu me lembro que o Didi, o nosso irmão do meio, chegou: mãe, a Mana tá louca de vez. Tá louca, ela tá lá falando com os cachorros, com as galinhas, tá falando sozinha, né? Então, é um meio, Sim. treina, né? Só que antes de chegar lá na faculdade, nos trabalhos que tinha que apresentar, eu já estava segura, Sim. né? Eu já estava me sentindo segura. Só para contextualizar a data, o teu TCC foi feito no disquete, né? Foi. Eu lembro disso. Pior que eu tô com dificuldade de colocar esse TCC no computador agora, porque eu não acho nem computador que coloque o disquete. Foi disquete mesmo, gente. E detalhe, os TCCs daquela época era 100 páginas para fora, né? Era um livro, né? Mas, enfim. Usou o recurso que tinha, né? O importante é isso, né? Hoje é celular, talvez, sei lá, qual vai ser a tecnologia daqui a 3 anos, né? Uhum. Falar na frente do espelho. Daqui a pouco, não quero gravar, falar na frente do espelho, né? Então, são possibilidades. Agora é interessante essa questão da escrita, porque a gente está na série da reforma e da contra-reforma, né? Qual que foi a estratégia de comunicação deles? A gente tem falado muito o que, o porquê e para quem. E uma das formas que a igreja utilizou para pregar o como deles, né? A parte estratégica do como deles, foi a escrita. Eles utilizaram a escrita como ferramenta de pregação do evangelho. A reforma, os protestantes, eles davam mais ênfase à pregação oral, né? A gente até tem um podcast gravado sobre isso. Então eles davam mais ênfase à oralidade, porque a igreja vinha se arrastando, né, com aquelas pregações que ninguém entendia nada e tal, que era tudo em latim, e eles quiseram ousar inovar, trazendo uma pregação oral na linguagem materna das pessoas, né? Só que a igreja católica, ela teve uma boa sacada, ela teve uma boa ideia em pregar a palavra, a mensagem deles, por meio da escrita também. Então eles utilizaram vários livros,
materiais de estudo, livros devocionais, livros de horas que eles chamavam, que eram os livros devocionais, né? Que era quando eles tiravam aquele momento da oração para meditar nas coisas de Deus, né? Então eles tiveram essa grande ideia de pregar a palavra deles por meio, quando eu digo a palavra deles, a interpretação deles a respeito da Bíblia, né? Eles fizeram isso por meio do escrito. Mas o que eu achei mais genial da parte deles, quando a gente estuda essa estratégia de comunicação, é que lá pelas tantas, os homens que estavam à frente do trabalho, lá pregando a palavra para as pessoas no mano a mano, eles se deram conta que o nível de escolaridade dessas pessoas às vezes não era compatível com o material que eles tinham. Então eles recorriam aos superiores deles e diziam: olha, a gente precisa de um material adaptado para os analfabetos. E olha o que eles fizeram. Eles começaram então a criar livros que tinha a mesma mensagem que os livros devocionais por escrito, só que eles criavam esses livros de forma ilustrada, em forma de desenho. Tá? Então, um analfabeto, ele conhecia uma parábola por meio de um desenho ou de vários desenhos, tá? Que era como se fosse uma história em quadrinhos, não que nem a gente entende hoje, eu só estou falando para o pessoal entender, só que não tinha a legenda de cima, não tinha o balãozinho com as palavras. Só as imagens. Só as imagens. Então, os analfabetos, eles tinham acesso às escrituras por meio dos desenhos. Era uma forma de evangelizar e de pregar. Sim. Tá? E esse foi um dos carros fortes da Igreja Católica, era levar a mensagem deles por meio do escrito e por meio das linguagens não verbais. Né? Algo que perdura até hoje, tá? Que conseguiu, inclusive, ajudar a história, né? Porque quando se tem registro escrito, a história consegue estudar como pensava na época, como é que eram as pessoas, como é que o povo pensava. Então, isso trouxe muita contribuição histórica, vamos dizer assim, né? Foi um meio de pregar muito interessante, tá? Um meio de pregar muito interessante que, ao longo do tempo, eles foram aperfeiçoando. E cada vez mais eles começaram a acertar a forma de falar, o jeito de abordar determinados assuntos, como que eu falo com esse público, como que eu falo com aquele público. Então foi assim a internet deles na época. Sim, sim. E a escrita, ela tem esse poder de perpetuar as coisas. Perpetuar. Né? Né? Imagina que seria... como é que seria contada a história de Cristo para nós hoje se não fosse a Bíblia, né? Não teria como, né? Seria um telefone... sem fio. Telefone sem Pensei fio. nisso. Né? Um telefone sem fio. E, por exemplo, até os mandamentos, né? O próprio Deus que escreveu. Então, tipo, por quê? Né? Não é uma coisa assim, fulano disse. Não, tá aqui, tá escrito, entendeu? Tem esse poder de perpetuar. Se a gente consegue estudar a história antiga hoje é porque tá escrito, né? Exatamente. Ou seja, tu conseguir deixar isso por mais tempo, né? Na história, para as pessoas, né? Interessante isso que tu falou, porque assim, muitas religiões, segundo historiadores, elas existiram, mas nós não temos acesso porque nunca houve um registro escrito. Sim. Então não tem como tu saber, não se perpetuou. Mas a religião cristã, um dos motivos, né, porque foram vários, mas um dos motivos é que ela conseguiu manter um código escrito que sobreviveu a séculos. Tu falou no índice essa semana sobre isso, não falou? Sobre as igrejas de maior ensino? Sim. Eu acho que foi no passado, né, que a gente falou, o anterior ainda, que as igrejas hoje no Brasil, que estão ali no ranking entre as 10 maiores, sim. As que estão nas primeiras posições, elas têm um sistema de trabalho escrito. Ela consegue ensinar e doutrinar os fiéis por meio de escritos. Né? Ela tem essa estratégia de comunicação bem clara e escrita. Sim. Então, o escrito, ele é importante. Tu falou uma coisa muito bonita. E quem está nos ouvindo, que talvez ainda esteja inseguro pensando mas o que eu faço, escrever é tão pequenininho, é tão simples, não é nada comparado aos pregadores. Gente, Deus escreveu os 10 mandamentos com o próprio dedo. Daí a importância. Se tu quer uma importância maior, eu não acho. Não existe, né? Toda a Bíblia ela foi inspirada por Deus, mas os 10 mandamentos foi escrito pelo próprio dedo de Deus. Então, ele sabe que a escrita é importante.
Sim. E quando a gente quer conhecer uma forma de amar a Deus mais e expressar o nosso amor por Ele, a gente volta para os mandamentos, porque a maioria dos mandamentos são voltados para relacionamentos sociais, né? Então a gente lê ali que tem que amar o próximo, que não pode cobiçar, que a gente tem que amar a Deus, colocar Ele em primeiro lugar, ter os momentos reservados para a gente passar com Ele, para aquele dia para se dedicar a Ele. Então assim, ali nos ensina como a gente pode amar a Deus e como a gente pode amar o semelhante. E quem é que escreveu isso? Entende? Foi o próprio Deus que escreveu. Então a escrita, ela é uma forma de anunciar a vontade de Deus, né? E quem está nos ouvindo, entenda, por meio da sua escrita, do seu texto, da sua legenda de alguma foto, da sua reflexão que você coloca na internet, ou por meio de um livro que você queira publicar, a palavra de Deus, ela vai ter um alcance que a sua voz não teria, né? Porque, assim, se for buscar na história, gente, a gente vê igrejas no Brasil que foram fundadas por meio do escrito. Uhum. Eu estudei uma no mestrado que um bêbado, ele pegou panfletos, né, materiais escritos dessa igreja, e lá pelas tantas, por ele estar bêbado e cambaleando, né, ele acabou perdendo os escritos no meio do caminho, né, da taberna que ele bebia até a casa dele. Uhum. E as pessoas tiveram acesso a esses papéis que caíram. E como na época não tinha, vamos dizer, outro recurso de entretenimento, de vídeo, de TV, de nada, né, eles liam. Uhum. A leitura era muito forte, né? Então essas pessoas foram alcançadas, tanto que essa igreja era mundial, ela teve que mandar missionários para cá para atender o povo que estava aqui. E outra coisa muito interessante dessa igreja é que esse mesmo homem que estava bêbado começou a receber materiais dessa igreja visando evangelizar esse homem, né, e a família dele. Só que ele achou que ele ia ter que pagar por esse material. E ele disse pro dono da taberna, não, eu não encomendei nada, deixa isso aí. E aí o dono da taberna disse, o que eu vou fazer com esses papéis? Eu vou enrolar o ovo e sabão. Uhum. Então ele pega o papel, ele enrolou ovo e distribuía na venda dele. E aí ele enrolava sabão e distribuía. Gente, 28 pessoas aceitaram aquela mensagem, aceitaram Jesus e tiveram que mandar pastor para cá, aqui para Santa Catarina. Yeah. Uhum. Então assim, quando tu estuda o poder do escrito, até a gente pode criar um podcast sobre isso, né? Eu tenho um livro escrito sobre o poder da palavra, tá? E nesse livro a gente traz essa história, a gente traz essas questões assim de como a palavra de Deus ela pode ser pregada, vidas foram alcançadas por meio da escrita. Sim, e eu não vejo hoje outro método sem ter sido esse. Não. Naquela época. Naquela época, né? Óbvio que nem tu disse, as gerações mudam. Hoje o que está em voga são os vídeos, né? Vídeo. Mas aquelas pessoas que têm vergonha de falar em público ou falar num vídeo, ela não pode se limitar em achar que o escrito não vai ter efeito. Sim, isso eu não... Ele vai ter efeito, tá? Talvez hoje ele não vai ter uma escala de alcance que nem uma fala de vídeo tem. Mas o escrito, ele alcança. Ele ainda alcança. O que a gente precisa fazer é adaptar o nosso texto ao leitor, que é que nem tu disse. Se o meu público é mais jovem, não vou colocar textos muito longos, com coisas muito subjetivas. Eu vou adaptar a uma linguagem jovem. Sim. Até tem um caso disso, segundo uma página que é o Jovem Nerd, que eles falam de coisa nerd, né? E não é nada cristão, assim, mas eles trazem notícias, né? Dessa área, assim. E eles têm um site que eles postam notícia e lá nesse site eles têm, tipo, o texto deles demora 30 segundos para ler. Então, tipo assim, quando eu assim, tô rolando no Facebook e eu vejo uma notícia assim, tipo, eu não tô com tempo, eu clico mesmo assim porque eu sei que deles é curto. Ou seja, eles entenderam o meu perfil, né? E eu consumo aquele conteúdo por causa dessa característica. É um texto curto, né? Que rápido eu consigo tu assimila e passa informação. Diferente de outros jornais, que às vezes tu tem que clicar 3 vezes, leia mais, eles, né, faz toda uma firula lá para chegar na reportagem que eles botaram no título. Esse site não, isso é diferente, é rápido e prático.
E, tipo, hoje eu consumo muito mais dele do que os outros. Interessante. Né? E, tipo assim, porque eles entenderam o público que assiste. O usuário, ele não quer perder tempo, né? Exatamente. Ele Então, tem que ser assim, rápido. só que esse texto é bem fora dos padrões de 10 anos atrás, né? Ou seja, houve uma evolução aí. E eles se ligaram nisso. É um campo a ser cultivado, tá? Então, assim, quem nos escuta é pregador, talvez quer ser, não é um pregador que fala ainda, mas é o seguinte, existe um campo a ser cultivado, e esse é da escrita. Sim. Se cultivar, se plantar, vai chegar a hora que vai colher frutos, tá? Então, não coloque Deus numa caixa. Deus, ele usa de diversas formas. A gente precisa entender qual a estratégia de comunicação que Deus tem para nós. Se a escrita é o meio que Deus quer nos usar para ganhar almas, eu preciso escrever. Sim. É isso aí. Então tá, esse foi o podcast de hoje. Espero que tenha gostado, né? De alguma forma que a gente tenha ressaltado a importância da escrita. E se essa é sim a tua habilidade, né? É uma habilidade que pode ser muito útil aí no reino de Deus, né? Através das redes sociais, internet, ou até mesmo na publicação de um livro, né? É um recurso, não fique só na cultura que pregação é atrás de um púlpito, né? E que isso pode alcançar, sim, muitas pessoas, como já alcançou, né? Já alcançou. Amém? Amém.